Muito bem, mais uma vez estamos nós aqui, vocês aí. É um prazer muito grande estarmos juntos novamente. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu quero agradecer muito. Nós temos algumas pessoas que já são assíduos, que assistem os nossos vídeos continuamente. Muito obrigado, pessoas de mais de longe, pessoas de perto também. Muito obrigado, que Deus continue abençoando você. E espero que nós tenhamos aprendido junto, espero que estejamos aprendendo junto e que seja tudo para a honra e glória de Deus. Muito obrigado, permaneça aí até o final, dê o seu like se você gostou do vídeo, né? Quem não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho aí para você receber as notificações. Hoje nós vamos falar de um tema, na verdade vamos dar continuidade a um tema. No último vídeo falamos sobre o dom de línguas, mas hoje nós vamos continuar falando. Nós falamos a semana passada sobre o dom de línguas de Atos 2 e temos em alguns outros lugares a menção do dom de língua. Hoje nós vamos falar de 1 Coríntios. 1 Coríntios 12 ali fala dos dons espirituais de uma maneira geral e 1 Coríntios 14 fala mais especificamente do dom de língua. Nós vamos trabalhar um pouquinho esses dois capítulos no vídeo de hoje. Em Atos 10 também tem o dom de língua, é aquela ocasião em que Pedro conversou com Cornélio e a família de Cornélio, e ali eles falaram em línguas. Mas se nós prestarmos atenção, é o mesmo contexto de Atos 2, né? E também em Atos 17 tem um outro momento em que aparece ali o dom de línguas, que também está nesse mesmo contexto. Então hoje nós vamos falar de 1 Coríntios 12 e 14, porque aparentemente é um dom, um momento diferente, assim, parece que fala de coisas diferentes. Então nós vamos tratar especificamente desses dois capítulos. Espero que nós saiamos desse vídeo entendendo um pouco melhor, compreendendo este dom tão importante para os filhos de Deus, né? Espero que seja de grande utilidade esse conhecimento que nós vamos ter nesse vídeo hoje. Pode abrir a sua Bíblia aí, nós vamos ler alguns versos do capítulo 12 e depois nós vamos ler alguns versos também do capítulo 14 de 1 Coríntios, ok? Antes eu gostaria de nos localizar aqui nesse ponto aqui desse texto. Aqui nós vemos que era na cidade de Coríntios. Paulo, o livro de 1º e 2º aos Coríntios eram cartas que Paulo enviou para esses irmãos dessa igreja. Lá na cidade de Corinto tinha uma igreja por sinal trabalhadora, né? Então Paulo enviou essa carta para essas igrejas. Então ali na cidade de Corinto, culturalmente a cidade era uma grande cidade, uma cidade nos moldes de hoje vamos chamar uma cidade multinacional. Por quê? Devido à importância comercial da cidade de Coríntios. Havia que passava ali por aquela cidade gregos, romanos, egípcios, sírios, judeus, povos de muitos outros países e territórios que viviam ali em Coríntios ou passavam por ali. Coríntio era um grande centro político e também comercial, né? Era um lugar onde vivia diversas camadas sociais ali naquele lugar, porque tinha gente de muito lugar. Na cidade de Coríntio, qual era o motivo dessa movimentação toda? Na cidade de Coríntio tinha um porto marítimo. Você sabe que nessa época a maior movimentação era pelo mar, né? Na terra era através de cavalos e tal, mas já existia navios, né, barcos, então havia uma movimentação muito grande marítima. E ali em Corinto tinha um porto marítimo, onde atracava ali navios e embarcações
dos mais diversos lugares, dos mais diversos países, como eu falei aqui, os egípcios, os sírios, os gregos, os judeus e, né, os romanos. Então desembarcavam ali, atracavam navios deles ali e eles passavam um período ali naquela cidade, comercializando e assim por diante, né? Então era uma parada obrigatória dos que seguiam do Ocidente para o Oriente e vice-versa também dos que seguiam do Oriente para o Ocidente. Então aquela cidade ali fervilhava de forasteiro, né, de gente que não morava ali, embora ali também tivesse gente de todos esses países morando ali. Então, fervilhava de pessoas de fora, comerciantes, marinheiros, soldados, né, etc. E aí, nessa cidade de Corinto, como eu disse, situava uma influente igreja cristã. E essa igreja cristã era dotada de muitos dons espirituais. Se nós lermos o livro de 1 Coríntios 1, verso 7, nós vamos ver que essa cidade era uma cidade que tinha essa igreja, era uma igreja muito influente, uma igreja que tinha dons, diversos dons espirituais. Então, Deus, nesse contexto, em todo esse contexto, Deus então concedeu àqueles cristãos da igreja de Corinto o dom de língua, a fim de que eles pudessem anunciar o evangelho, a palavra de Deus aos estrangeiros que por ali passavam, né? Já que tinha estrangeiro que vinha de tudo quanto é lugar e eles não conheciam, vinham ali para comercializar e tal, falava pouco a língua, não conhecia. Então Deus dotou aquela igreja de dom de língua para que eles pudessem pregar o evangelho às diversas raças, às diversos países, pessoas de diversos países que por ali passavam na cidade e, consequentemente, também na igreja de Corinto. Se você olhar um mapa antigo, você vai ver que a cidade de Corinto era bem na beira do mar. Era bem na beira do mar. Então, este era o contexto. Então, nós vamos ver agora alguns versos do capítulo 12. Eu vou ler aqui alguns versos do capítulo 12, que fala de dons, não especificamente do dom de língua, mas a respeito dos dons que o Espírito concede. Nós vamos ler o verso 7 e 8, do 7 ao 11, do capítulo 12. Fala assim, ó: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Aqui já começa, né? Qualquer dom é concedido por Deus, pelo Espírito Santo, a qualquer pessoa visando um fim proveitoso, é o que o verso 7 diz. E o verso 8 continua dizendo: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretar essas línguas. Então a gente vê aqui que o Espírito Santo tem capacidade de distribuir os dons, e os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, pelo mesmo Espírito, né? Verso 11: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. E se nós lermos aqui o verso 28 ao 30 desse mesmo capítulo, diz assim, ó: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagre? Têm todos o dom de curar? Falam todos em outra língua? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, nós vemos aqui que a manifestação do Espírito Santo, primeiro, é concedida visando um fim proveitoso, né? Segundo, é dado pelo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito, né? Vários, diversos tipos de dons, mas é concedido por um só
Espírito, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? Então aqui nós já começamos a entrar nesta igreja, na igreja de Corinto, né? O contexto aqui, esses dons aqui, Paulo está falando da igreja de Corinto. Então Deus deu esses dons, nós vimos que a igreja de Corinto era uma igreja poderosa que tinha a variedade de dons que o Espírito Santo pode conceder. Porém, se nós formos para o capítulo 14, e nós vamos já fazer a leitura, nós vamos ver que os irmãos da igreja de Corinto estavam fazendo um uso errado do dom de línguas. E nós vamos ver alguns pontos em que eles estavam errando ao fazer o uso do dom de língua. Primeiro está aqui no verso 9 a 11. 9 e 11. Diz assim: assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. E agora o verso 11. Se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então, nós vimos aqui que eles não usavam o dom de línguas para um fim evangelístico, ou seja, para um fim proveitoso, para que outras pessoas conhecessem e viessem aos pés de Jesus. Por quê? Porque eles começaram a falar línguas que ninguém entendia. Estava ali uma pessoa, por exemplo, um público inglês, e eles falavam em espanhol. E as pessoas não entendiam. Então não estava sendo para uma finalidade evangelística. É um motivo errado de usar o dom. Outro, se nós lermos aqui no verso 12, diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Aqui nesse verso a gente percebe que, além de eles não estarem usando os dons para um fim proveitoso ou para a pregação do evangelho, parece dar a entender que eles estavam usando o dom para se aparecer, para mostrar que ele sabia falar em outras línguas e etc. Ou seja, para aparecer, mais do que para edificar a igreja. Por isso que Paulo dá o conselho aqui, ó. Se vocês desejam o dom, procurai progredir para a edificação da igreja. Se eles já estivessem fazendo isso, não precisava Paulo dar o conselho aqui para eles. Então Paulo fala assim: se vocês querem o dom, busquem o dom para vocês progredir e para ajudar a igreja, e não para ficar se aparecendo, não para ficar se vangloriando, né? Então esse era o segundo motivo. O primeiro motivo, não usavam para fim proveitoso, para fim evangelístico, para trazer outras pessoas aos pés de Jesus. Segundo motivo, eles usavam mais para se aparecer do que para edificar a igreja. E o terceiro motivo, se nós olharmos no verso 13 e no verso 27, nós vamos ver. Olha aqui o 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Percebe? Falando, se você fala em outra língua, você deve orar para que você também consiga interpretar aquilo que você está falando. Porque de nada adianta, não vai trazer proveito nenhum se você falar algo e a pessoa não entender o que você está falando. E o verso 27 diz o seguinte: no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, isso sucessivamente, que haja um intérprete. Então Paulo é claro em dizer aqui que se você for falar em línguas, em alguma língua, e nós vamos ver daqui a pouco que essa língua aqui que Paulo está falando é idioma também, assim como em Atos 2, Paulo está falando, se alguém falar em alguma língua estranha, ou ele ora para ele mesmo interpretar a língua, ou tem que ter algum intérprete, alguma pessoa que possa interpretar o que está sendo dito ali, porque senão não tem proveito nenhum. Então, quando alguém falava em línguas, qualquer dos idiomas daquelas pessoas que passavam por ali, né, gregos, romanos,
judeus e assim por diante, quando alguém falava em alguma língua daquelas e o público não era o público daquela língua, tinha que haver alguém que pudesse interpretar o que aquela pessoa estava falando. E se nós lermos no verso 33 e o verso 40, vamos ler, diz assim, ó: porque eu estou lendo, segundo 1 Coríntios 14, em versos saltados, mas se você em casa quiser ler de uma forma cronológica, assim, você pode pegar o capítulo 14 e você vai lendo com bastante atenção, com bastante cuidado, que você vai ver que o que eu estou te dizendo eu estou apenas falando em versículos saltados, mas que tem o mesmo significado. O verso 33 diz assim, ó: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E o verso 40 diz assim, ó: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E aquele povo da igreja de Corinto não estava desenvolvendo o dom de forma ordenada, como Paulo está dizendo aqui. Se nós lermos, por exemplo, o verso 27, Paulo está aconselhando: se forem falar em línguas, que fale 2 ou 3 só. E tem que ter e ele fala assim, ó: fale 2 ou 3 somente, um de cada vez, e que haja intérprete. Isso significa que não era assim que eles estavam fazendo. Paulo, se eles já fizessem dessa maneira, não precisava Paulo aconselhar eles a fazer daquele jeito, né? Então eles estavam usando o dom, mas de uma forma desordenada. Então aqui nós temos pelo menos 4 motivos que nós vimos que os cristãos da igreja de Corinto não estavam usando o dom de línguas que Deus havia concedido àquela igreja para um fim proveitoso, para um motivo, mas eles não estavam usando de maneira adequada este dom. E aqui o conselho é só para esse dom, o dom de línguas. Então talvez eles estivessem desenvolvendo os outros dons da maneira correta, mas o dom de línguas não. E como a igreja é considerada ou é comparada ao corpo, o braço tem uma função, a perna tem uma função, o olho tem uma função, o nariz tem outra, a boca tem outra. Assim também é a igreja. Cada um tem um dom para desenvolver. E aqueles dons, todos juntos, completam, faz parte de um todo, completa o todo. Então, se um dom estiver sendo usado de uma maneira errada, prejudica todos os outros, né? Então aqui Paulo aconselha a usarem o dom de maneira correta, da maneira apropriada, da maneira certa, e por isso que ele vem trazendo alguns conselhos, alguns ajustes aqui para ajudar os irmãos ali. Embora alguns cristãos creiam que o dom de 1 Coríntios 14 seja diferente, né? Diferente como? De uma forma assim ininteligível, né? Que ninguém entende, ou de uma forma estática, né? Não é um idioma. Nós vamos perceber agora que o que está falando aqui em 1 Coríntios 14, o dom de línguas de 1 Coríntios 14, é exatamente da mesma natureza do dom de Atos 2 que nós vimos no vídeo passado. Se você não viu o vídeo passado, você pode procurar aí, né? Dom de línguas, e você vai assistir o vídeo passado que fala do dom de línguas de Atos 2. Então, embora pareça que o dom de línguas de 1 Coríntios 14 seja diferente, não é. Nós entendemos que é igual o dom da mesma natureza do capítulo 2 de Marcos. Como assim? A expressão aqui, que é usada várias vezes para dons de línguas, a palavra língua é a mesma usada, a palavra original, é a mesma usada lá em Atos 2. A palavra glossa, que quer dizer idioma, quer dizer uma coisa que já existe, que alguém fala e você conhece, né? Um idioma falado pelas pessoas. Então, quando fala assim, o dom de línguas, está falando o dom de idiomas. É isso que essa palavra língua significa quando usado lá no original. Quando
escrito lá no original. É a mesma palavra usada para o capítulo 2 de Atos. A palavra glossa significa línguas de nações, né? Então nós entendemos que 1 Coríntios 14 fala exatamente do mesmo dom de língua de Atos 2. A palavra usada aqui, quando fala falar em línguas, a palavra falar também é uma outra palavra que no original significa uma linguagem usada no dia a dia, uma linguagem que as pessoas usam. É a palavra laleu, para falar. Falar em línguas. A palavra falar é laleu, e laleu significa uma linguagem humana usada no dia a dia pelas pessoas. E em línguas, línguas é glossa, que significa o idioma das nações que já existia. Então, pelas palavras e pelas expressões aqui, quando nós vamos no original, nós entendemos, nós vamos ver perfeitamente que se tratava de idiomas que já existiam. Quando nós vemos aqui a expressão línguas estranhas, em alguns versos aqui ou em algumas traduções da Bíblia, aparece lá o termo, a expressão línguas estranhas, né? A palavra estranha não aparece no original. Então, lá no original, só aparece a palavra línguas. Então, na hora de traduzir, alguém achou que a expressão língua sozinha não estava adequada ou não se complementava, não estava correta ou ajustada, faltava alguma coisa. Então ele acrescentou a palavra estranha. Mas no original não existe a palavra, o termo estranhas. Não se encontra no original grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. E ali no grego não existe só a palavra língua, que é a palavra glossa, né? Mas em algumas traduções, na minha aqui não está assim, mas em algumas traduções ela usa a expressão línguas estranhas. É onde as pessoas entendem que é a língua que ninguém vai entender. Mas a palavra estranha, volto a dizer, não existe no original. E por isso não foi uma tradução, um acréscimo na tradução que foi passada para a nossa língua portuguesa, né? Então, nós vimos que a palavra é língua, que significa idioma, e não língua estranha, que significa algo que ninguém pode entender. Agora, tem algumas regras para se usar o dom de língua, e Paulo deixa bem claro aqui algumas regras. Nós vamos ver algumas. Primeira regra, em 1 Coríntios 14, 27, Paulo diz que não seja, no caso de que alguém falar em outra língua, ou em outro idioma, ele quis dizer aqui, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3. Primeira regra é essa. Não é para falar todo mundo de uma vez. Você já foi em algum lugar ou em alguma igreja em que quando as pessoas vão orar ou quando estão em algum momento assim, todos falam em línguas ao mesmo tempo? Em línguas estranhas? A Bíblia diz que tem que falar 2 ou no máximo 3. E ainda Paulo fala, e ainda um de cada vez. Não é para falar ao mesmo tempo. Um de cada vez, né? E aí, no complemento aqui do verso, fala assim, e que haja intérprete. Então, um fala de uma vez, haja intérprete. O intérprete interpreta o que ele falou. O outro fala, o intérprete interpreta o que ele falou. O outro fala, o intérprete novamente interpreta o que ele falou. Então, são regras que Paulo nos deixa claro de como fazer para usar o dom de língua. E aqui também fica claro que precisa ser entendido pelas pessoas. Não pode ser uma coisa que ninguém entenda, porque senão, se os dons é para o fim proveitoso, é para a pregação evangelística, como vai ser se as pessoas não entenderem? Então, a outra regra é que precisa ser entendido por todas as pessoas. Outra regra, a quarta agora, né? 1 Coríntios 14, 1. Precisa
é muito claro aqui, ó. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E aqui, se nós continuarmos no 5, diz assim, ó: quisera eu que todos falassem em outras línguas, mas muito mais que profetizassem, pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se interpreta, para que a igreja receba edificação. Então é importantíssimo cumprir o papel dos dons que o Espírito Santo disse. Os dons é para a edificação da igreja. Se o falar em línguas não edifica a igreja, não está cumprindo o papel de um dom espiritual concedido pelo Espírito Santo. E aqui o verso 9, nós vamos ler aqui, diz o seguinte: assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Pois estareis se falassem ao ar. Né? Precisa ser entendido. E precisa ser enriquecido pelo amor ao irmão. Você precisa ajudar o seu irmão na fé. Você precisa estar mais preocupado com o seu irmão do que com você. De repente você já conhece, você já sabe, mas o seu irmão não conhece. Então você tem que estar preocupado em levar o evangelho, em levar o conhecimento a outra pessoa. E quero dizer, infelizmente, meu irmão, minha irmã, muitos cristãos e muitas igrejas por aí ferem essas regras, todas essas regras, ou quase todas, eu acho que todas, essas regras que o próprio apóstolo Paulo diz que deve existir quando usar o dom de língua. Então, se eles estão ferindo frontalmente todas essas regras, não está sendo um dom da maneira correta, não está sendo apropriado para falar o dom de línguas ali. Outra coisa bem importante, nós vamos ver aqui, o próprio verso 40 eu já li, que deve ser com decência e ordem. Né? Lá em Efésios 4, verso 30, diz, vamos ler, Efésios, eu gostaria de ler aqui com vocês, porque isso é importantíssimo. Efésios 4, o verso 30 e o verso 31, diz assim, ó: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então aqui já diz que o falar em línguas não é o selamento do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é ser selado. Mas outra coisa aqui, ó. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, bem assim como toda malícia. Então a Bíblia está dizendo que a gritaria não faz parte do louvor a Deus. Então, se você já foi em algum lugar e o dom de língua ali é usado, mas se transforma numa gritaria, não está de acordo com o que a Bíblia está nos ensinando. Não está de acordo com o que a Bíblia diz. Os dons do Espírito Santo não provocam desordem na igreja. Nós vimos lá em Coríntios 14, o verso 40, que todas as coisas de Deus, tudo porém seja feito com decência e ordem. Então o dom de línguas, assim como todos os outros dons, não provoca desordem na igreja. Pelo contrário, provoca ordem, porque Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de paz. Né? E o Espírito Santo nos traz isso, essa ordem, essa paz. Então, se algum dom está sendo desenvolvido e não está tendo ordem de maneira ordenada, não está tendo paz, desconfie, porque esse dom pode não ser um dom doado ou dado pelo Espírito Santo. Outra coisa que é importantíssima, a pessoa para quem é concedida o dom precisa estar em ordem com a palavra de Deus. Né? Precisa obedecer os mandamentos de Deus, todos os mandamentos, precisa ter uma vida de amor em todos os lugares por onde anda, uma pessoa bondosa, os frutos do Espírito Santo. Né? Porque quando o Espírito Santo trabalha no coração da pessoa,
ele transforma o coração da pessoa. Esse negócio de você dizer, eu nasci assim, eu vou morrer assim, isso aí, meu pai era assim, eu sou assim porque eu herdei isso do meu pai, eu sou temperamental. Não, o Espírito Santo, quando entra e trabalha no coração da pessoa, quando a pessoa permite, o Espírito Santo vai transformando a vida da pessoa. Então você deixa de ser como você era, você deixa de ser temperamental. E o Espírito Santo trabalhando, você muda o seu conceito. Então esse negócio de dizer, eu não mudei porque meu pai era assim, e eu vou ser assim, eu não vou mudar, isso não pode acontecer com uma pessoa que se diz ser transformada e usada pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Se na tua igreja, onde você vai, este dom está sendo usado e está ferindo todos esses princípios que nós falamos aqui, desconfie, porque ele pode ser um dom que não está sendo doado por Deus, né? Então, cuidado, tomem cuidado. Paulo diz que o dom fala de mistério, né? O dom de língua fala de mistérios. Não é que o dom é misterioso, a linguagem é misteriosa, não. Fala dos mistérios do reino de Deus, dos mistérios da salvação, dos mistérios de Cristo ter vindo aqui e morrido por nós em nosso lugar e nos concedido a salvação. Esses são os mistérios, e não a linguagem que é uma linguagem misteriosa. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Falar em línguas é falar em mistério. Não. Falar em línguas é falar dos mistérios, não fala em mistério, fala de mistério, dos mistérios da salvação em Cristo Jesus. Então, tomem cuidado, as considerações finais eu gostaria de fazer aqui. A língua, irmão, irmã, jovem, meu amigo, a linguagem é usada entre os seres humanos. E nós precisamos usar esse dom, essa bênção que Deus nos deu para levar o Evangelho às outras pessoas. Essa é a finalidade do dom da fala. Nós precisamos levar Cristo para as outras pessoas. Agora, se eu, ao levar Cristo, eu faço com que a outra pessoa não entenda o que eu estou falando, como é que isso vai ajudar de alguma maneira? O dom, a palavra falada, é importantíssimo para o conhecimento de Jesus. É importantíssimo para a comunicação, né? A comunicação é outra coisa que é importante, a comunicação. Quando é que há a comunicação? Quando um fala e o outro entende. Se um fala e o outro não entende, houve um ruído, não houve a comunicação. Mas a linguagem, o dom da fala, é um dom que Deus nos deu para que pudéssemos levar o Evangelho de Deus avante. Então, que Deus possa te abençoar, meu irmão, minha irmã, jovem, que Deus possa te abençoar e que você possa cada vez mais entender melhor o que a Bíblia quer nos dizer e peça os dons ao Espírito Santo. Procure, trabalhe isso. Se for o dom de língua, se você tem facilidade em aprender idiomas, ou se você tem facilidade em fazer qualquer outra coisa, peça que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para que você transforme esse dom em benefício para os outros, para que a igreja possa ser edificada para a honra e glória de nosso Deus. Vamos orar. Querido Jesus, nós te agradecemos pelo teu cuidado de especificar tão bem a tua palavra, a importância dos dons do Espírito Santo. E nós queremos te pedir que o Senhor conceda o teu Espírito Santo para que ele possa nos ajudar a descobrir e a entender qual é o nosso dom, para que nós possamos desenvolvê-lo para a tua honra e para a tua glória e para edificar a tua igreja, para abreviar a volta de Jesus Cristo a essa terra. Obrigado por tudo, abençoe cada um dos nossos irmãos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, que Deus continue te abençoando, permaneça sempre assistindo os nossos vídeos, eu agradeço imensamente a cada um de vocês e que Deus possa te abençoar e possa clarear o conhecimento dele na tua vida. Que Deus te abençoe.